Fala aí, galera da comunidade. Sou matemático Luciano, dando continuidade às operações entre conjuntos. Este vídeo é a nossa parte 4. A operação a ser estudada nesse vídeo, complementar relativo. Para a gente poder entender melhor o conceito de complementar relativo, faremos uso da palavra subconjunto ao longo desse vídeo. Temos aqui, pelo diagrama, o conjunto universo. Os conjuntos A e B na forma de diagrama de Van Euler. Lembrando que os conjuntos A e B, ambos são subconjuntos do conjunto universo. O complementar desse vídeo está sendo chamado de relativo porque vamos definir o que é o complementar de B em relação a A. Ou seja, o complementar ou o complemento do conjunto B em relação ao conjunto A. As notações que vão aqui denotar o complementar de B em relação a A serão essas duas aqui. Temos aqui a letra C de complementar. Na ponta inferior da letra C de complementar, colocaremos o conjunto A. Agora, em relação ao conjunto B, duas situações. Ou ele vai aparecer numa posição de destaque, com um tamanho da letra maior em relação ao conjunto A, ou na ponta superior da letra C de complementar. Então, vamos ver novamente a frase aqui. Complementar de B em relação a A. Nessa frase, a ordem, o conjunto B aparece antes do conjunto A. Então, o conjunto B, aquele que aparece antes, ou ele vai estar na ponta superior da letra C de complementar, ou na posição de destaque, que é essa outra notação aqui. Na edição daí do vídeo, o complementar de B em relação a A, vocês vão ver com essa forma. C, B, vírgula A, porque não tem como colocar essas notações aí na edição, então vai aparecer para vocês aí C, B, vírgula A, para definir o complementar do conjunto B em relação ao conjunto A. E o complementar do conjunto B em relação ao conjunto A é também um subconjunto do conjunto universo. Então, vamos agora ver a definição formal aqui. Então, para existir o complementar ou complemento do conjunto B em relação ao conjunto a condição necessária e suficiente é essa aqui. O conjunto B obrigatoriamente tem que ser subconjunto, olha a palavra subconjunto, já foi falado lá no início do vídeo, do conjunto A. Então, novamente voltando aqui à notação do complementar de B em relação a A. Então, a letra de destaque ou a letra que vai estar na posição superior aqui, ela será o nosso subconjunto. Tá? Então, o conjunto B obrigatoriamente tem que ser subconjunto do conjunto A. Depois de satisfeita essa condição, aí sim, pode-se definir o complementar de B em relação a A como a diferença A menos B, ou seja, a diferença entre os conjuntos A e B. Então, novamente, para o complementar de B em relação a A existir, o conjunto B obrigatoriamente tem que ser subconjunto do conjunto A. Aí sim, depois de satisfeita essa condição, aí sim você pode definir como a diferença. Então, o complementar do conjunto B em relação ao conjunto A está associado a uma diferença entre os conjuntos, no caso aqui A e B. Algumas dúvidas podem surgir diante dos alunos. Então, o aluno pode perguntar, professor, então se o senhor numa atividade, numa pesquisa, num teste, numa prova, pediu complementar de B em relação a A, é só fazer diferença A menos B? A resposta é não. Então, antes de você fazer a diferença, primeiro você tem que investigar essa condição.
você tem que se certificar de que o conjunto B é subconjunto do conjunto A. Aí sim, depois de satisfeita essa condição, aí sim você pode associar a diferença, fazer a diferença entre os conjuntos A e B. Vamos agora aqui para os nossos diagramas. Vamos então agora denominar X como um elemento genérico do complementar de B em relação ao conjunto A. Olha aqui nesse primeiro caso. Repara que o conjunto B não é subconjunto do conjunto A. Então, não vai existir o complementar de B em relação a A. Então, nesse caso, o complementar de B em relação a A é um conjunto vazio. Não é só associar a diferença. Porque se fosse só uma diferença simples, como foi o tema do vídeo anterior, a diferença A menos B, olha, é essa região aqui. É uma região exclusiva, né, em relação ao conjunto A. Mas a gente tem que se preocupar agora, porque o nosso vídeo está se tratando do complementar de B em relação ao conjunto A. Tá? Não é só a diferença. O primeiro passo é verificar se o conjunto B é subconjunto do conjunto A. Nesse outro caso, quando os conjuntos são disjuntos, ou mutuamente exclusivos, ou mutuamente excludentes, é aquele que a interseção entre eles é um conjunto vazio. Aí, nesse caso, se fosse só uma diferença simples, A menos B, seria o próprio conjunto A, mas não é o caso. Nesse caso aqui, a gente está falando de complementar relativo. Nesse caso aqui, o complementar de B em relação a A. Nesse caso, como o conjunto B também não é subconjunto do conjunto A, então o complementar de B em relação a A também é vazio, não existe. Agora, nesse outro caso, aí sim, o conjunto B é subconjunto do conjunto A. Aí sim, o complementar de B em relação a A é a diferença A menos B. Então, nesse caso, olha, você vai retirar o conjunto B, essa região aqui laranja que sobrou será o nosso complementar de B em relação ao conjunto A. Vamos ver aqui agora um exemplo bem prático com a moeda de R$1. Pensa aqui na moeda de R$1 como o conjunto A, o todo. Repara que essa parte prata é um subconjunto da moeda toda. Então, vamos supor que a moeda toda é o conjunto A e essa parte prata é o conjunto B, que é um subconjunto do conjunto A. Então, vai existir o complementar de B em relação a A. Então, ao retirar o conjunto B, que é essa região aqui, que está no tom prata, o que vai sobrar? Essa região dourada. Essa região dourada, nesse caso, será o nosso complementar de B em relação ao conjunto A. Tá? Uma outra forma bem simples também de tratar isso com vocês. Vejamos agora aqui a notação de propriedade referente ao complementar ou complemento de B em relação a A. Complementar do conjunto B em relação ao conjunto A igual. X, que é o nosso elemento genérico, pertence ao conjunto universo, tal que X pertence a A, ou seja, é elemento de A. E X não pertence a B, ou seja, não é elemento de B. Nesse caso aqui está dando a exclusividade ao conjunto A, como já foi visto no vídeo anterior, né, sobre a diferença entre conjuntos. Mas essa diferença só vai valer novamente se o conjunto B for subconjunto do conjunto A. O tema da nossa próxima aula, para o nosso próximo vídeo, a nossa parte 5, será o complementar absoluto. Nesse caso, vai se tratar do complementar do conjunto A em relação ao conjunto universo. Então, até lá, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!